consigo perceber. Bem, reiterando minha satisfação para nós estar ali, empresários que mesmo, grandes empresários que não têm também, também a Luísa Lobo, que pequenininha, é um exemplo. Tudo que os outros exemplos, mas talvez acho que começou no momento em que era mais difícil ainda mulheres conseguirem estar à frente de uma empresa. Por isso ainda faz questão de realça. E tem um aspecto nele que é muito importante, também tentar essa realçar, que é o facto de, pelo menos interrogar, mas a Luísa Lobo sempre tenta conjugar seu percurso empresarial com a assunção de responsabilidade social. Parce que Mme Moniz a demandé à ce que Mme Schneelofer-Almada elle témoigne de son parcours en tant que femme leader, les difficultés qu'elle a rencontrées surtout au moment de la campagne où il y a eu même au niveau de la femme, toutes les femmes ne soutenaient pas sa candidature parce qu'elle était une femme et qu'elle a été très surprise par cette réaction épidermique des femmes. Ça démontre bien que même à ce niveau-là, donc on est une femme, on a des difficultés également. Et c'est-à-dire les difficultés de la femme est à tout niveau, même à haut niveau. Donc elle va témoigner justement de son parcours, des difficultés qu'elle a rencontrées en tant que femme. Et Mme Schneelofer-Almada a dit que Mme Luísa Lobo, qui est une grande entrepreneure, mais qui a commencé très tôt et dans des moments très difficiles, à une époque très difficile, et que justement ça a été une référence pour elle parce qu'elle se souvient de Mme Luísa Lobo quand elle était petite et qui a quand même su justement sortir du lot en tant que femme. Que os outros têm quase minha idade cantando. Você fica chateado. Bom, não quero começar por falar, mas é sempre interessante e desafiante falar em nome próprio, na primeira pessoa. Mas é sempre mais fácil alguém falar de nós, que não fala de nós próprios. Mas a minha Tati manteve uma dupla bênção e uma dupla dificuldade. O que foi a minha bênção, ao mesmo tempo que acaba por ser minha dificuldade, e tenho que encarar dessa forma ali, tentando hoje a parte positiva e construtiva. E querer uma escolha que me faz. Tudo que está acontecendo na vida, de bem ou de mal, então escolho sempre hoje aquela parte boa. Uma escolha de vida. Não quer saber melhor? Vamos continuar. Deixa eu continuar o tempo. Me teve uma situação concreta de decidir candidata para a liderança do PSCV, dia que Nelson Mandela morre, 5 de dezembro de 2003, eu estava na Tanzânia, porque tinha pessoas que tinham falado comigo, mas ainda tinha me dado muito cedo. Mas aquele dia que efetivamente tomou a decisão dentro de mim. Pensando um pouco nas dificuldades que cada um de nós tem que assumir em diversos momentos de vida. Manteve uma situação concreta. Eu era uma jovem mulher, por um lado, o que é um grande bênção, mas também é para trazer alguns desafios. E tinha um partido que está a começar a entrar num processo de transição geracional, de uma geração forte. Agora, tem uma característica que não tem, como todo ser humano, tem defeitos, não falha, como todo ser humano. Mas nunca gosta de coisas fáceis, sempre gosta de coisas que te dão luta. E nunca teve medo também de luta, ora quem te acredita, mas tem que te acreditar. Quem que confia? Te conseguiu hoje, quem te acredita na causas. Cada ministério que ela pertence ao PSCV, a primeira reação generalizada é que minha candidatura era sobretudo um ato de atrevimento. Um ato de atrevimento. Um jovem de 36 anos decide que é candidata a um partido de envergadura de PSCV. Um ato de atrevimento porque nunca houve nenhuma outra mulher que lidera um partido por eleição. Não teve caso de doutora Filomena, que foi presidente da MPD, mas por indigitação, então foi eleição, foi indigitada. E é um atrevimento porque você está candidatado num partido que já estava 13 mandatos ao governo, que é o Partido da Independência.
Portanto, não é que um jovem mulher, por ter aquele atrevimento lá. Quanto para audácia. Sim, sim. Não, atrevimento foi a palavra que foi mais utilizada Não é crioulo. Metade não foi audácia, mas atrevimento que foi teu. Mesmo que ele é que me move. Donc, ce que Madame que Janir a dit, c'est que elle s'estime être bénie à deux niveaux. Bénie et en même temps maudite, parce que elle a déjà pris, quand elle a pris la décision justement de se candidater, se porter candidate pour les élections, ça a été le jour du décès de Nelson Mandela. Et pour résumer, dans la vie, elle prend toujours le bon côté quand il lui arrive des difficultés. Elle analyse et son choix se porte toujours sur le côté positif. Le négatif, elle le transforme en positif. Elle analyse de façon à ce qu'il soit positif. Et quand justement, avec le décès de Nelson Mandela, elle a pris la décision effectivement de se porter candidate parce qu'elle était jeune, femme, et il fallait saisir cette opportunité. Et les revers de la médaille, c'est que les gens ont dit que c'était limite, on peut dire, une candidature déplacée. Pourquoi on se dit un grand parti comme le PAICV, qui est un parti historique, qui a été le parti pour la libération du Cap-Vert pour son indépendance, une jeune femme, par manque d'expérience, d'après l'extérieur, elle a quand même cette audace-là, mais cette audace-là était au niveau négatif et non pas positif. Elle a osé, et donc ça lui était comme reproché justement d'avoir osé le faire. Mais comme elle se sent bénie, comme elle dit, du fait qu'elle prenne le côté positif, et elle y est allée. Mais ça n'a pas été simple. Bom, a minha candidatura foi encarada como ato de atrevimento para alguns e o fato de ter vencido na primeira volta, tendo como outros candidatos 2 vice-presidentes do partido, minha vitória foi encarada por alguns como ato de petulância. Voilà. Et justement, sa candidature était effectivement prise négativement par certains, mais soutenue par d'autres. Et le fait qu'elle soit sortie vainqueur justement de ces élections, où elle avait 2 autres camarades qui étaient candidats également, et des personnalités beaucoup plus anciennes avec plus d'expérience depuis le départ, et qu'elle ait réussi au premier tour. Donc ça a été... oui, donc sa candidature et son élection a été une élection de perturbation, turbulence. Agora, apesar de todos os desafios que ele tem assumido, também resumindo ao Zé, ele está a chamar, valeu a pena. Valeu a pena por quê? Valeu a pena porque a próxima vez que não tiver uma mulher para candidata, seguramente é que ela passa por 2 dificuldades que me passa. E por aí passa para outros. Mas para aqueles que me passa, já é que ela passa. E aquele é que é o principal ganho, a sua história que está por contar. Voilà, et ce qu'elle dit, c'est que là, les perturbations, les difficultés qu'elle a rencontrées, si la prochaine fois il y a une autre candidate, elle ne passera jamais par les mêmes difficultés qu'elle a affrontées. Elle aura d'autres difficultés, certes, mais celles qu'elle a affrontées, elle ne les aura pas parce qu'elle a innové. Candidata a cargo de primeira-ministra também foi desafio, foi primeiro, no dia da candidata a primeira-ministra. Okay? Agora, a gente está fazendo a mesma avaliação de minha candidatura à liderança do PSV. Próximo dia que dia for candidata a primeira-ministra, é que também tem algumas resistências que me entende que enfrenta, porque tudo que é novo causa sempre alguma resistência. Portanto, já tem alguns